Olá, o Forja da Vida Cristã, mais uma vez aqui com você. Espero que você esteja aí do outro lado, depois, para assistir, ouvir, e que as minhas palavras cheguem até você da melhor forma possível, da melhor forma que você possa entender e possa viver, Porque não adianta a gente só não conseguir viver, Ouvir, mas não conseguir viver. E se vocês também não conseguirem viver, manda para mim nos comentários, Assim eu posso ajudá-los, eu posso falar com vocês alguma coisa, passar alguma mensagem, Que sempre que dá eu respondo para quem me manda uma mensagem. Mas, iniciando hoje, eu vou falar de um modo de sacrifício do nosso jeito, do nosso gosto. Um modo de fazer um sacrifício de uma maneira que a gente não fica desgastado e ao mesmo tempo a gente possa viver, oferecer, porque olha, tem muita coisa no mundo que necessita às vezes de um olhar. E esse olhar muitas vezes nós não conseguimos transmitir, nós não conseguimos passar para o outro. Nós ficamos naquele nosso e esquecemos do outro. Como é difícil, às vezes, Você dar um olhar para uma pessoa ou ser correspondida naquele olhar. Como é difícil você conversar com uma pessoa de maneira com que a pessoa te responda, de maneira com que a pessoa olhe para você com um sorriso assim que alegra o nosso coração. Porque às vezes nós estamos tristes interiormente e não percebemos. E por causa dessa tristeza nós transmitimos aos outros esse pequeno descuido que está dentro de nós. É muito interessante, porque às vezes a gente não percebe que custa dizer boa tarde, bom dia, oi, tudo bem? Como você está? Como você passou de ontem, Se nós encontramos com a pessoa no nosso trabalho, nós vamos perguntar para ela, como você passou de ontem? Foi bem a sua volta para casa? Essas coisas tão pequenas, que são detalhes, mas que na verdade esses detalhes, às vezes, custa a gente ter um detalhe pequeno com uma outra pessoa. Principalmente se a gente está cansado, com dor, não dormiu direito, não comeu direito, porque teve que comer correndo, e etc. Existem coisas e coisas que acontecem na vida da gente e que às vezes a gente deixa escapar essa palavra que não foi bem, Esse reclamar de uma coisa que não foi bem, esse fazer um comentário de uma coisa que não foi bem. São coisas pequenas? São. Mas é um sacrifício que eu posso fazer. É um sacrifício que eu posso fazer de não deixar escapar da minha boca uma palavra amarga. Parece difícil, Mas eu posso conseguir, É deixar de fazer uma coisa que desagrada o outro. Então, se eu sento numa mesa para comer com outras pessoas, que tal então eu servir o outro de uma água, de um refrigerante? Eu posso servir o outro se ele ainda não tem? Segurar a travessa para ele, para que ele possa se servir. Porque
Porque às vezes ele fica ali, ele não sabe se ele pega comida ou se ele segura a travessa. Então, segurar para ele é um gesto, é uma coisa tão pequena que parece nada, mas ao mesmo tempo é o necessário, é tudo que a gente tem para doar naquele momento. E deixar, né, que os outros também façam isso para nós. Deixar que o outro também nos diga uma palavra que nós vamos gostar, que nós vamos, né? Porque às vezes a gente interrompe a pessoa, a gente não deixa ela falar. Ela começa a falar alguma coisa, a gente, pum, tesoura. Dá vontade de falar para ela, ô tesoura, sua faca tá molada, né? Mas a gente não fala porque também aí seria uma falta de educação da nossa parte. Falta essa finura da nossa parte, né? Esse gesto gostoso. Né? Então, não deixar de fazer. Fazer. Não deixar de ser. Né? Seja. Procurar fazer algum sacrifício que vai ajudar o outro. É sacrifício para você? É. Por exemplo, seria um sacrifício para mim, né? Não tomar um sorvete naquele dia de calor. Mas se eu faço isso assim para, sei lá, porque eu tenho uma amiga que eu sei que ela está passando por uma situação que hoje não está bem, né? O filho dela não está bem, o marido dela não está bem, sei lá quem, né? Se eu sei disso, por que dizer, não vou tomar esse sorvete não. Eu tomo. E hoje eu ofereço, né, por essa amiga. Né? Às vezes pode ser até que ela não está acontecendo nada de mal na casa dela. Mas ela não está bem. Você percebeu que para comer, para ali, né, para tomar o café, para almoçar junto e tal, estava custando para ela. Então por que não? Por que, né, deixar, não reclamar de uma coisa que me aconteceu no dia de hoje para oferecer por ela, ou por alguém, ou pela paz do mundo, né? Já que eu não vou fazer uma oração naquele momento, então, pelo menos eu faço um sacrifício. Eu ofereço por essa pessoa, para essa amiga, para essa colega. Né? Quanto mais eu oferecer coisas pequenas assim, que quem vai saber só vai saber eu e Deus, né? Porque eu vou pedir para Deus que eu não vou comer, ou eu não vou beber, ou eu não vou dar aquela resposta, né, que me veio amarga na boca para oferecer para alguém. Então quem está sabendo? Deus e eu. Como aquela música, né? Deus e eu no sertão. Só que é Deus e eu no sacrifício. Deus e eu naquela palavra amarga que eu ia responder para outra. Deus e eu naquela cara feia que eu ia fazer para outra. Não fala isso. Né? Então eu fiz uma cara feia, já que eu não respondi nada, mas pelo menos eu já fiz uma cara feia. Ela já entendeu. Não. Vamos ser amáveis. Vamos ser amigos dos nossos amigos. Que coisa melhor teria, né? Às vezes nós gostamos de aparecer. Nossa, como é legal, né? Chegou uma pessoa, ou eu vou na casa de uma amiga, eu quero me aparecer. Né? Então eu quero fazer alguma coisa. Quero dar aquela risada escandalosa. Ou eu quero falar alguma coisa assim, né? Só para aparecer. Olha, chegou aqui a bonitona. Não chegou aqui a bonitona. Chegou a amiga que você estava esperando. Isso sim, chegou.
Chegou a amiga que pela qual você contava que viesse para tomar um café com você. Às vezes nem café vai ser, né? Vai ser um copo de água, mas não tem problema. Só porque estava uma outra amiga dela lá, então eu quero me aparecer. Não, eu sou mais eu. Não, ela tem que dar mais atenção para mim do que para outra, né? Você quer chamar atenção, então eu faço sacrifício de deixar que a outra fale, que a outra pergunte, que a outra venha até a mim. Não que eu não queira, não. Mas eu vou dar chance para o outro. Não chamar a atenção. Principalmente onde você não foi convidada. Às vezes a pessoa está falando uma coisa e eu já entro na conversa dela. Não é assim que aconteceu, não. Não é assim. Eu vi e foi assim que aconteceu. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa conversar. Por que não deixar ela falar? E às vezes nós passamos vergonha. Porque nós vamos entrar na conversa da outra e a outra não vai dar nem importância para aquilo que a gente está falando. Por quê? Porque ela quer acabar de falar aquilo para a pessoa. E ela não vai dar a mínima para a gente. A gente vai ficar com vergonha. Aí a gente vai achar ruim. Então nós vamos falar, mas poxa vida, ela nem deu. Claro, eu entrei na hora errada. Eu fiz uma brincadeira na hora errada. Enquanto a menina estava chorando, eu fui fazer uma brincadeira. Ao invés de chegar nela e conversar com ela, né? Levantar o astral. Não, eu fiz uma brincadeira. Uma piadinha que saiu da minha boca sem mais, sem menos. Se ela está chorando, eu tenho que perguntar. Por que você chora? O que te aconteceu? Depois que ela contar, aí a gente faz uma piadinha para que ela dê uma risadinha, para que ela saia daquela tensão que ela estava. Isso sim. Isso é maravilhoso. Muito maravilhoso. A gente saber conversar, saber ter. Né? E que tal que esse sacrifício seja pequeno? Detalhes pequenos. Não grande, não para parecer. Então vou dar 100 reais para um pobre porque eu quero me aparecer. Você já ganhou o teu céu aqui mesmo. Né? Não. Você quer dar? Tudo bem, pode dar. Mas dê de uma forma que ninguém nem perceba. Né? Que você teve esse gesto com a pessoa. Que tal esse sacrifício que seja assim só diante dos meus olhos e dos olhos de Deus, da Santíssima Trindade? Que eu agrade o outro, mas que os outros não vejam. Que eu fale com o outro e eu não solte aquela piadinha na hora errada. Né? E às vezes a piadinha é tão picante que é para cortar ali tudo que está acontecendo. Não é para ser assim. É aquela... Se é um momento em que todos estão contando piadas, então a gente vai contar também. Né? Mas a gente não vai arrasar com as pessoas. A gente não vai deixar elas assim... não, hoje você vai ver só, hoje eu te esmago. Não é assim que a gente tem que ser. Aceitar quando nos dão uma dica, né? Olha, isso que você falou não ficou bem naquele momento. Se você conseguir pedir desculpa para a pessoa, será bom. Aceitar isso. Isso dói, machuca? Dói, machuca, mas a gente não percebeu que a gente fez tamanha besteira. Então vamos lá, vamos pedir desculpa. Engolir aquela palavra amarga. Também. E se a outra diz, nossa,
Eu tive vontade de falar uma... Por que eu fiz esse comentário? Não faz falta. Então vamos procurar, né? Essa semana, já que, né, às vezes a gente não consegue mesmo, né? Mas procurar essa semana, né? Vamos observar, né? O que é que nós fazemos que não agrada os que estão do meu lado? O que é que eu faço? Será que eu sou muito arrogante? Será que eu sou muito cheia de nhenhenhê? Será que eu sou aquela pessoa que quero sempre me aparecer? Vamos observar isso. E o Forja da Vida Cristã, mais uma vez, né, pede para você, né, que passe estas palestras para outros, porque outra pessoa também pode estar esperando por uma palavra amiga, uma palavra que o conforte. Muito obrigada a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Caso não entenda alguma coisa, mande nos comentários. O que é que você não entendeu? O que é que você gostaria que eu explicasse um pouquinho melhor para que você conseguisse entender? Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.